Olá, GVs, muito boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, 23 de fevereiro de 2026, são exatamente 20 horas e 9 minutos. Sejam bem-vindos à primeira reunião do ano de 2026 da EGV Rio, onde estamos aí dando orgulhosamente posse às nossas novas líderes, Thaís Esteves e Pri Cardoso, que vão nos acompanhar aí nessa jornada. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o que é a EGV, como nasceu esse movimento. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que é o tempo do restante do pessoal chegar e entrar. Todos vendo minha tela? Show. Pessoal, Sempre. o que que é a Embaixada Geração de Valor? Como nasceu esse movimento? A Embaixada nasceu através da união de alunos da plataforma meusucesso.com, que foi criada pelo Flávio Augusto, ali entre 2018 e 2019. E aí, de embaixada, meu sucesso.com se tornou embaixada geração de valor. O que é uma embaixada? O que é uma EGV? Aqui é o local certo para você fazer amigos, estudar e, consequentemente, fazer negócios. O que não é uma EGV? Aqui não é local de palestra, venda, discutir futebol, política ou religião. Porém, logo aqui na sequência da nossa apresentação, todos os participantes poderão fazer o seu pitch. E com a minha dica já para vocês, faça seu pitch, já vai para o chat, compartilhe ali redes sociais, site, WhatsApp e marquem o que a gente chama de conexão GV, que são as reuniões um a um. Mas qual é a missão da EGV? A nossa missão é contribuir para a formação de líderes que exerçam o papel de protagonistas na sociedade através do empreendedorismo. A nossa visão é transformar a imagem pejorativa do jeitinho brasileiro em uma imagem positiva perante os outros países. A nossa visão é fazer o jeito empreendedor do brasileiro, que é um dos países que mais empreendem no planeta, ser reconhecido mundialmente, sempre seguindo os nossos valores: protagonismo, integridade, meritocracia, transparência e proatividade. Dito tudo isso, pessoal, lembrando, nossas reuniões acontecem sempre nas últimas segundas-feiras do mês, às 20 horas, aqui no Zoom. Então, agora a gente vai passar aqui para o nosso momento pitch. Vou fazer uma ponte aqui, Rio-São Paulo. Vou direto para a nossa Pri Cardoso maravilhosa para fazer o seu pitch. Fala conosco, minha amiga. Boa noite a todos, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Priscila Cardoso, eu tenho uma consultoria de recursos humanos, trabalho com palestra, treinamento, mentoria de liderança. E se você que está aqui conosco tem muito turnover, absenteísmo, dificuldade de construir a cultura e a identidade organizacional da sua empresa, eu estou aqui para apoiar você nessa jornada, performando, engajando e melhorando os resultados da sua empresa. Conte comigo. Obrigada, Pri. Deixa no chat, por favor, seus contatos. Pessoal, eu vou abrir o grupo já já, daqui a pouquinho, para que a gente possa também fazer o nosso pitch lá no grupo, seguindo até a regra que a gente já utiliza na IGV Águias. Só quem está na reunião pode compartilhar lá no grupo os seus contatos. Voltando para o Rio de Janeiro, doutora Thaís Esteves, nossa mais nova líder, seja bem-vinda. Obrigada, Pri. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Thaís, eu sou sócia fundadora do Esteves Advocacia Estratégica, um escritório jurídico focado em empresas. Então, você que é do tipo que espera o problema estourar para chamar o advogado, vamos acabar com isso agora. Com a assessoria jurídica do Esteves Advocacia Estratégica, a sua empresa para de agir no improviso e passa a focar no que realmente importa, que é vender o seu negócio, porque a gente vai cuidar da sua empresa. Show, obrigada, Thaís, maravilha. Deixa no chat seus contatos, minha amiga, por favor. Luzia Martins, minha musa do verão, outono, inverno e primavera. Por favor, faça seu pitch, minha amiga maravilhosa. Eu amo essa chamada da Pri, eu me sinto total, todas as estações do ano, como eu gosto. Ai, que maravilhosa. Vim dar honra a vocês, que vocês são sensacionais, não podia deixar de estar aqui. Bom, eu sou Luzia Martins, atuo com tecnologia para condomínio, então se você conhece
um síndico, uma administradora, um morador, uns conselheiros que estão ali com dificuldades de trazer transparência, clareza nos processos e gestão, né, condominial. O meu sistema faz isso acontecer de forma genérica, específica, humanizada. A gente tem uma camada de serviço dentro da empresa que atua nessa assessoria também, com o síndico ali na ponta. Então, tudo que você precisa para condomínio, a Talscor é a empresa certa para escolher nessa jornada condominial. Obrigada, Pri. Maravilha, minha amiga. Deixa no chat seus contatos, por favor. E a nossa psicanalista maravilhosa, Ana, por favor, faça seu pitch, se apresente, minha amiga. Só tá mutada. Primeiro botãozinho embaixo à esquerda para liberar. Pronto. Três, né? Nunca tinha entrado. E aí vi lá no grupo do Café com Formação, falei, vou dar uma palhinha que como é que Priscila conduz, né, a reunião dela. E é isso, a gente está aqui para isso, para somar. Eu, como psicanalista, as emoções estão sempre envolvidas, né, em tudo que a gente faz. Não tem como a gente separar as emoções de nós, e muitas vezes nós somos muito mais emoções do que consciência. E aí, na hora do trabalho, na hora do meio corporativo, fica difícil a convivência, né? E a terapia vem para isso, para nos fazer ir para o prumo, equilíbrio. E é isso. Sou de São Gonçalo, estou à disposição de vocês. Maravilha, minha amiga. Obrigada. Action Work, seja muito bem-vindo. Por favor, faça o seu pitch. Chegou já fazendo pitch. Pode falar? Bom, enquanto está se organizando ali, pessoal, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica aqui hoje. Hot Seat é uma dinâmica que eu a conheci através até do Flávio Augusto, né? E ele faz essa prática nas empresas dele, onde cada um senta na cadeira quente. O que é sentar na cadeira quente, Priscila? É você trazer um desafio. E hoje vocês têm a oportunidade aqui de compartilhar com três especialistas, né? A Pri, que é especialista em RH, terapeuta também, a Thaís, que tem um olhar ali voltado para a área jurídica, e eu com a parte de atendimento e vendas. Então, a proposta aqui é que cada um traga ali o seu desafio hoje, né, nesses três segmentos, para receber as nossas opiniões. Deixa eu dar as boas-vindas para a moderadora de hoje de manhã da IGV Águias, Cristina Trevi, que está dirigindo. Bem-vinda, minha amiga. Quando quiser e puder falar, só avisar aqui que você faz o teu pitch, tá bom? Então, hoje a nossa ideia é essa, que cada um aqui compartilhe um desafio que está vivendo dentro da sua empresa, do seu negócio, para que possa ouvir aqui as nossos feedbacks para ajudar você. E aí eu quero saber quem quer puxar aí a primeira rodada, quem quer compartilhar alguma ideia. E, gente, é aquilo. Priscila, eu tenho uma ideia, eu tenho uma dica, eu tenho um insight. Quer falar? Levanta lá no React a mãozinha e dá seu feedback também. De repente, a tua ideia pode ajudar ali o colega a vencer o seu desafio. E aí, quem quer puxar, gente? Cristina está dirigindo. Luzia, quer puxar, Lu? Algum desafio aí que você esteja vivendo no seu negócio? Eu estava bem colocando aqui os dados no chat, por isso que eu demorei um pouquinho para responder. Ou o Tico funciona ou o Teco, né, amiga? Tem que ser devagar. Calma. Ana, vamos conversar. A terapia funciona aqui, vamos estar precisando aqui, equilibrar Aí, tudo. Ana, ó. Mas o que que eu, no geral, né, Pri, assim, eu atuo muito aqui com vendas, com fechamento, né, a gente fala muito disso e tal. Eu acho que o maior desafio, principalmente nessa última semana do mês, o maior desafio é realmente fazer né, esse planejamento, esse fechamento, essa entrada. Às vezes a gente atua ali com... Eu não sei se eu estou na linha, é isso, Pri? É o desafio que eu tenho empresarial, né? Tá Isso, pode certinho. puxar.
Pode O puxar. teco funcionou. Calma aí, doutora Thaís. O teco funciona devagar. E eu acho que essa última semana do mês ela traz muito essa reflexão, né? Como é que eu enganjo o lead? Como é que eu trago ele para um fechamento sem ser uma pessoa ali muito interesseira, né? Porque esse é o nosso objetivo comercial. Todo empresário tem essa visão. O empresário que não vende tem alguma coisa errada com ele. Então, a gente precisa ter esse olhar também comercial. O empresário acaba fazendo tudo, né? O marketing, a estratégia, o planejamento, ponta a ponta, mas o comercial é o coração de qualquer empresa e é o principal de qualquer empresário. Então, acho que nessa última semana isso é um desafio, porque a gente constrói um rapport, uma relação muito positiva nas apresentações, nos follow-ups, nos contatos, mas quando a gente vai pedir a venda, meio que dá uma trava. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Qual é o limite em que eu não posso perder toda a construção que eu fiz ao longo da negociação com o meu cliente ou com o meu lead, e eu não posso ali também deixar de perder a venda. Eu tenho uma meta para bater, um objetivo para alcançar. Então, essa linha é muito tênue para mim, é muito desafiadora. E eu acho que é muito pertinente essa reunião hoje, por conta de ser a última semana do mês, né? Então, é onde a gente vai para os fechamentos, enfim. Eu acho que esse é o meu maior desafio, que eu respiro fundo e ter essa saúde mental, né? De você equilibrar o que você tem como objetivo, sem ser interesseiro, mas você tem uma meta e aí você tem que respirar fundo. Então, tudo isso envolve uma sensação de emoções, assim. Eu queria acordar amanhã e estar com a meta batida, tá tudo certo, eu feliz da vida. Mas não é Girar os assim que dois funciona, pratos. né? Depende de terceiros, é isso. Então, acho que esse é o maior desafio, que só trazer um contexto maior para abrir vários leques de debate aí. Show, obrigada, Lu. Alguém quer contribuir, gente? Pri, tem algum feedback? Eu acho que essa parte aí é sua, Brasil. Você trazer toda a sua excelência que você tem aí na sua metodologia de vendas e você tem capacidade e bagagem o suficiente para trazer a devolutiva aí para a Lu. Que eu concordo com a Lu, que a nossa maior, o gap das empresas é venda mesmo, a gente pode ter os melhores processos, mas se a gente não tiver as pessoas que performam os processos, não vai fazer sentido. A Lu tem razão na pergunta dela. Mas eu acho que você, Master Blaster, MBA, mestrado em vendas, Brasil, vai com tudo que essa resposta é sua, Brasil. Então vamos embora, vamos em frente. Lu, primeira coisa, respira. A gente sabe que a ansiedade fica ali tem uma história no YouTube que eu gosto muito, que é a lenda dos dois lobos, né? Que a gente tem internamente. E aí, quem sobrevive no final? Aquele que a gente alimenta. É, E aí, a gente tem que ter muito cuidado para não passar ansiedade para o cliente. Mas, ao mesmo tempo, não pode deixar ele solto. Porque quando a gente deixa ele solto, o público latino, saiu uma pesquisa recente, tá, gente? Tem nem um ano que saiu essa pesquisa no LinkedIn. Eu sou muito ativa lá no LinkedIn. O público latino é, de longe, o público que mais procrastina tomada de decisão. É o que mais procrastina, tá? O latino. E aí, quando a gente fala latino, é México para baixo. Priscila, como é que eu faço para evitar do cliente ficar me cozinhando? Porque o cliente cozinha a gente mesmo. Eu mesma, né? Vira e mexe, eu giro daqui, giro dali. E o cliente é mestre em procrastinar. Na qualificação ainda, qual é a minha dica para vocês? Sempre pergunta para o cliente se aquilo ali é uma prioridade para ele. Como assim, Priscila? Daqui a quanto tempo você está pensando em tomar essa decisão? Se ele disser para você daqui a 6 meses, cara, nem perde tempo. Agradece o contrato e faz o seguinte: olha, como eu sei que daqui a 6 meses o meu preço pode não ser mais o mesmo, eu prefiro reagendar com você uma data para voltar, do que de repente precificar aqui agora, gastar meu tempo e minha energia, e o seu tempo e a sua energia também. Então, em respeito a mim e a você, sempre começa com em você, em a mim, para você mostrar para ele que você está se importando com ele de maneira genuína. Você volta dali a 6 meses. Porque tem cliente que é curioso. Então, você sempre tem que saber na qualificação ali, identificar o porquê que o cliente quer comprar de você. Se aquilo ali que ele está buscando é uma prioridade para ele naquele momento. E aí, usar uma técnica, Lu, que eu gosto muito, que é o spin selling. Eu até estou conversando com o Wallace, eu vou redesenhar a abordagem, por exemplo, da Empresários SA.
em cima da metodologia Spincelli. Porque as pessoas vão cozinhar, cara, do jeito que a gente está trabalhando, elas tendem a cozinhar. Então você sempre tem que estar ali, ó, cercando ele, fazendo micro compromissos com ele. Ah, eu vou tomar uma decisão agora. Ok, se o que eu te apresentar aqui fizer sentido para você, couber no seu orçamento e no seu tempo, a gente fecha. Ele fez um acordo com você. Você sabe quem faz muito essa abordagem? Ó, o WhatsApp. Entende? Então, assim, tem que sempre, Lu, procurar fazendo microacordos com ele. Ah, eu tenho que falar, no teu caso, né, síndico, eu tenho que falar com o conselho. Ok, quando que você vai conversar com o teu conselho? Você quer que eu faça uma reunião com seus conselheiros para poder apresentar? Porque, de repente, você não vai apresentar da mesma forma que eu estou te apresentando. E aí eles vão olhar apenas pelo fator preço, e não pela qualidade da minha entrega. A gente pode marcar uma reunião, o que que você me diz? Fez sentido, Lu? Sim, sim, super sentido. É isso, eu acho que é natural cozinhar a gente, né? Eu acho que o que ele mais puder ali empurrar, vai empurrar. Mas é desafiador, gente. A gente sabe, ainda mais público condomínio, né? Que depende de um monte É, de gente para tomar exatamente. decisão. Aqui eu tenho uma estrutura bem interessante, assim, eu tenho um SDR que qualifica antes, eu tenho perguntas bem estruturadas, a gente atende com Spincelli e alguns outros métodos, mas é isso, é quando a gente utiliza todo esse formato, sabe, Pri, que profissional que a gente conhece do mercado, e aí ficar se reinventando para trazer esse lead para uma tomada de decisão. Não é daqui a 6 meses, é hoje, eu preciso aqui do mês, eu estou em fevereiro, querido, não estou lá na frente. E às vezes acontece, assim, o que eu tenho percebido muito, a falta de comprometimento do lead ou do cliente com você, porque Sim, ele te diz uma coisa e não cumpre aquilo, e aí fica te levando, não, vai quinta, aí chega a quinta, não dá, e tu já tá. Como é que tá teu nível mental, né? Porque sexta-feira é o teu fechamento. Então, é esse processo que quando você faz tudo certinho, como é que. Qual é a linha, qual é a estratégia que tu. Eu vou bater lá na casa do síndico, eu vou falar, querido, tu me falou ontem, que eu, tá doido que eu tô aqui desesperada, sabe? Nesse nível assim de. Do quanto a gente precisa ter um emocional muito forte para a gente poder não perder, não só perder o gás para os demais, né? E de repente esquecer alguém ali nesse processo de follow-up, quanto não perder a esperança com esse que te prometeu, descumpriu e até quando, né? você sabe como é que você faz um follow-up para não se tornar a vendedora chata? Eu adoro fazer esse follow-up, eu já fiz muito fechamento assim. Eu procuro, às vezes, alguma notícia relevante ligada ao meu cliente. Por exemplo, eu treinei muita empresa de proteção veicular. Qual é a paixão do cliente da proteção veicular? É o seu carro, é a sua moto, é o seu truck, né? Que é caminhão. Eu ia lá no Google, agora a gente tem a IA, né? Procurava alguma notícia ali, ou ensinava eles a fazerem isso, tá? Sobre o carro da pessoa. Oi, Priscila, tudo bem? Cara, olha, e essa notícia aqui ainda agora sobre a BMW, eu lembrei de você. Abraço. Mandava o link lá para ela. Não falei nada sobre vendas. E aí, o que que eu desperto na Priscila? Gatilho da gratidão. Caraca, cara, eu tô cozinhando a Priscila com a minha proposta e até agora eu não fechei. O que que a Priscila automaticamente vai fazer? Ela vai me dar alguma devolutiva. Pô, Pri, desculpa, você tá aqui preocupada comigo. Gatilho da gratidão, gente. Funciona. Hoje é segunda. Amanhã, Lu, o que que você pode fazer com esse povo que tá aí pendurado? Chega de manhã cedinho, primeiro horário, tá? Oi, Thaís, tudo bem? Passando aqui para te desejar um excelente dia. Não fala nada de proposta, nada sobre vendas. E tem que ter uma cadência também ali de fechamento. Você sabe que tem pessoas que não vão fechar com você esse mês, mas vai fechar mês que vem. Por isso que a gente tem que ter sempre um topo de funil, cara, gigantesco, porque senão os boletos não são feitos felizes no final do mês, a meta muito menos, e a gente acaba chorando, minha amiga. Entendeu? Então pensa em coisas que você de repente possa abordar esse cliente. Acho que amanhã, terça-feira, teu trabalho de casa. Sai mandando mensagem para todo mundo ali, desejando um excelente dia. Fala nada de venda. Alguém vai te retornar. E com certeza amanhã você vai me mandar mensagem, Pri, deu certo. Sempre é assim. Sempre é assim.
Eu tô com um negócio na mesa de 5K. Meu Deus do céu, como eu passo mal. Gente, eu não queria fechar, sabe, os 10 de 100 não, cara. Eu só queria você, meu amigo. Só tu, só para Salvou bater a aquele. meta. Não, bater a meta do quarter, assim, de chegar bem perto ali, mas é isso, assim, a gente chama isso de conteúdo de valor, né, Pri? Então, tu manda um conteúdo ali de forma genuína, sem ser interesseiro e sendo interessante, mas às vezes a gente esquece esse simples. Oi, bom dia, Thaís, um excelente dia para você, e beijo, tchau. Sabe, às vezes isso dá um start, mas é aquilo também, tu tem que pegar a Thaís num momento mais sensível, porque se a Thaís estiver brigado ali com a Priscila, ela não vai nem me dar confiança também. Sabe, esse que é o problema, assim, quando pegar nessa simplicidade genuína, a Thaís no momento mais suscetível, sabe? Mas acho que todas essas dicas são excelentes, acho que é botar em prática, uns vão funcionar, com outros não, mas é não deixar de fazer, né? Exatamente. Deixa eu dar as boas-vindas aí, nossa maravilhosa Carla Rodrigues. Bem-vinda, minha amada. Faz o seu pitch aí pra galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Gratidão pela receptividade. Maravilhoso estar com essas mulheres incríveis, sensacionais. Que oportunidade boa é essa? Bom, eu sou Carla Rodrigues, sou apaixonada por transformar vidas através do movimento, trazendo bem-estar, saúde, qualidade de vida, melhorando o que você tem de melhor, que é justamente o quê? Poder se movimentar. Vocês que lidam o tempo todo com a clientela, ficam todos muito tempo sentados, né? Telefone, celular, computador. Então, fiquem mais atentos à postura de vocês. E eu estou aqui para ajudar vocês a melhorar a saúde através da fisioterapia preventiva ou das aulas de Pilates online. Podem contar comigo. Gratidão. Maravilha, minha amiga. Seja bem-vinda. Já compartilha aí no chat seus contatos, suas redes sociais. Quando você compartilha aí a Luzia também, quero saber quem quer ser a próxima e o próximo a sentar na cadeira quente e compartilhar algum desafio. Senão eu vou, hein? Hoje eu vou pedir cadeira quente para Pri. O que que é a cadeira quente, Pri? É Eu tirar a tua pergunto. dúvida, então você mandar seu desafio e ouvir as opiniões. É o hot seat, que é a cadeira quente em inglês. Entendi. Entendi. Ai. E aí, quem quer? Quer compartilhar algum desafio, ô, Carlinha, na área de RH, terapia, vendas, jurídico? Quero sim. Então, peraí, daqui a pouco eu escrevo aqui os contatos como você Tá pediu, né? bom. Bom, o que eu acredito que seja o mais desafiador na minha área, que é a saúde e qualidade de vida, é que eu percebo que muitas pessoas, não foi uma, não foi duas, não foi três, que precisam do meu trabalho, precisam melhorar a saúde, porque sente dor e essa dor impede muitas das vezes de ter uma melhor qualidade de vida, né? De pegar filho no colo, de fazer o trabalho com melhor exatidão. Fazem contato comigo, eu faço aquele acolhimento inicial, já mudei ao longo do tempo, acolho, peço para fazer uma chamada de vídeo, só que alguns parece que ficam com medo, não aceitam fazer a chamada de vídeo, né? Tem uma porcentagem que fica meio esquisitinho, meio receoso, não aceita fazer chamada de vídeo. E aqueles que aceitam fazer chamada de vídeo para que eu possa acolher, explicar como é que funciona o trabalho e até entender o que aquela criatura está sentindo, até aí tudo muito bem. Mas aí quando se passa o valor, a criatura, por mais interessada que esteja, some. Muitas das vezes não fala nem muito obrigada, eu vou pensar. E eu confesso para vocês que isso, sabe, me irrita um pouco. E depois passa muito, muito tempo, vem de novo querendo um trabalho mais barato, fazendo um comparativo com o atendimento numa academia, que é mais barato, querendo comparar, né, um atendimento particular personalizado com um atendimento numa academia, num estúdio de Pilates. Então, isso para mim ainda é um desafio. Sobrou para mim de novo, né? Vamos para você de novo, ó. Mas o que tu falaste, né, agora anteriormente, eu já até anotei aqui, e assim, é muito legal.
eu vou pegar uma porcentagem desse povo que fez contato comigo ao longo do tempo e vou mandar um oi, bom dia, como é que você está, como está a sua saúde, enfim, né? Carla, eu acho que a metodologia que seria assim fantástica para você usar, além dos microcompromissos que eu falei com a Luzinha agora, é o speed selling, né? Hoje a gente tem que fazer uma venda onde a gente conduza o cliente para enxergar a nossa solução. E quando no final ele, por algum motivo, achar caro o que você está apresentando ali para ele, você volta lá no problema em que ele apresentou para você no início da conversa, na qualificação, quando você vai identificar o porquê que ele está te procurando, e pergunta assim para ele, por exemplo, se você ficar mais 6 meses com essa dor, como vai ficar a sua qualidade de vida? Melhor ou pior? Você acredita que você, por exemplo, vai conseguir segurar os seus netos no colo? O que que sai mais barato para você? Você prevenir, mas ter uma longevidade, ou você continuar do jeito que está e de repente ter uma vida mais curta, correr esse risco? Mas, Pri, uma dúvida. Isso só funciona face to face, né? Mano, eu canso de fazer isso aqui, amiga. Eu já fiz isso no WhatsApp. Cara, teve uma vez, a Priscila vai rir agora e a Thaís também. Eu peguei uma cliente minha, ela totalmente estável, Pri. Cara, eu fui igual um leão com a minha dominância pra cima dela. Eu virei pra ela e perguntei assim: toque, toque, a oportunidade está batendo na sua porta. Quando é que você vai girar a maçaneta? Se você Caraca. continuar contando essa historinha pra você, quando que os seus resultados vão melhorar? Quando eu acabei o áudio, eu falei, cara, pronto, eu ganhei a venda, eu perdi a amiga. Tô ferrada. Dia seguinte, minha secretária me manda mensagem: Bê, ela fechou! Detalhe, gente, ela aumentou o faturamento dela em 100% em 30 dias. É um dos meus cases de sucesso que tá lá no meu Instagram. É o se permitir. A melhor declaração de confiança e de amor que um cliente pode fazer por ele e por você é o Pix. Eu ouvi isso essa semana. E é verdade. Quem dá coisa de graça é papai e mamãe, cara. Somos adultos. Entende? Então, assim, não tenha medo nem vergonha de apertar, não. Mas, assim, mantendo o mesmo tom de voz, ó. Viu, Carlinhos? Ó, tô, ó, mantendo meu tom de voz. Eu não alterei, eu não fui. Com ela, eu ainda fui um pouquinho mais incisiva, porque na hora ele me deu um negócio, eu falei, cara, eu vou ter que ser. Fui incisiva, mas rolou. Se eu pego, faço isso com outro dominante igual a mim. Priscila, e A o mais casa caía. interessante é que as pessoas precisam, sabe? Não está procurando por simples lazer ou para manter a Uhum. estética. Precisam por uma questão de saúde e não investem na própria saúde, vão investir. Não estou julgando, cada um faz o que quiser do Sim, seu recurso sim. financeiro, mas você percebe que a pessoa literalmente precisa. Mas ela tem que ter essa clareza, não é você, cara. Você tem que despertar essa clareza na pessoa, não é em você. Aí você começa a levar ela para cenários imaginários. Como é que vai ficar a sua vida daqui a 6 meses se você continuar com essa dor? O que que mais pode acontecer? O que que de pior pode acontecer? E aí tu vai apertando. O ser humano é movido por dor e prazer. Muito mais até Exatamente. por dor. E você Perda. sabe que às vezes não enxerga como prioridade. Sim, Então, se a pessoa não enxerga isso como prioridade, às vezes o dinheiro dela, ela pode sair para um lugar e conseguir controlar a dor dela, ou tomar um medicamento para controlar a dor dela, ela não vê ainda o problema da dor ou da deficiência que ela tem no corpo como uma prioridade. Então, tô conseguindo andar ainda tomando um remedinho, não está sendo uma prioridade. De repente, se eu utilizar esses gatilhos que a Pri está trazendo, até quando? O que pode acontecer de pior? E se você não conseguir segurar o seu neto no colo, o seu filho? E se amanhã depois, de repente, você ficar dependente de alguém por conta de você não ter tido um cuidado com a saúde? E aí vai indo mais além. De repente vai fazer mais sentido, porque aí vai mudar o padrão de consciência. Se a gente isso muda o aí. padrão de consciência, muda o comportamento. Se não, não. Se não é prioridade, não é prioridade. É isso. É sobre isso. Gratidão, Pri, gratidão, meninas. Vai, doutora Thaís maravilhosa.
Sobre o que a Carla trouxe, né? Essa questão de comparar o teu preço com o dos outros, né? E aí isso é um desafio que a gente enfrenta bastante também na advocacia, porque a tabela que a OAB dá para a gente se basear é algo assim impraticável, né? Em todos os estados a gente vê que é impraticável e aí cada um bota o preço que quer e acontece muita briga de preço. E recentemente, não tão recentemente, mas de uns meses para cá, eu falei, cara, não baixo mais meu preço. Obviamente, né, para o pessoal do grupo e tal, eu faço alguns descontos para o pessoal do empresários, o pessoal daqui, eu dou um desconto, né? Mas assim, a pessoa que vem chorar preço, eu não dou desconto. O que eu faço? Eu mostro o meu valor, qual é o meu diferencial. Então, olha só, você vai fechar um serviço que eu cobro 1.500 por um advogado que cobra 300, que já aconteceu isso comigo. Eu cobrar 1.500 e o cara fala, doutora, uma pessoa veio me propôs Desculpa. R$ 300. Eu falei, querido, olha só, primeiro, eu não sei nem se essa pessoa é advogada. Segundo, às vezes terminou a faculdade e é bacharel, não tem nem OAB. Ou o cara é muito novo, não tem a menor experiência na área, eu falo todas as minhas especializações e mais do que especialização, porque só diploma também não resolve a vida de ninguém, né? São 18 anos de experiência ali no fronte de guerra, né? Então, são 18 anos lidando com aquele problema todo dia, o dia inteiro. Então, aí você bota qual é o teu diferencial. E aí o cara ficou assim, Aí, né, a pessoa para, abre aquele olho e fica, né? Eu falei, você pode não estar contratando uma pessoa, você pode estar contratando um serviço do GPT, porque muito provavelmente ele vai pegar a tua dúvida, jogar no GPT e vai te devolver. E aí você está pagando até caro, porque o GPT, se você contratar diretamente, é 99, não é 300. Então, a pessoa fica, e geralmente as pessoas fecham, mesmo cobrando mais caro, né? Caro, entre aspas, porque é uma questão de valor, não só de preço, mas as pessoas entendem o motivo daquele valor que você colocou lá na sua tabelinha e aí acabam fechando. Até diz, não, fica até com medo do cara que cobrou mais barato. Então, assim, eu acho, né, pela minha experiência aqui, Carla, que você tem que mostrar o seu valor. Por que você cobra aquele preço? Apesar de ser online, né? O estúdio paga aluguel, às vezes condomínio, paga funcionário. Por que você, dentro de casa, está cobrando no online mais caro? Olha o tempo que você tem de experiência, todos os cursos que você fez, o teu atendimento, que é um diferencial, a energia que você deposita em cima de cada paciente. Eu acho muito importante você colocar isso na mesa para a pessoa que está vindo ali te questionar, pedindo um descontinho também. Muito custo que muito vale. Eu vi essa frase ontem. E eu concordo plenamente com a Thaís, porque eu também já passei por esse processo de repente alguém falar, mas está muito alto o seu valor. Alto para quem? Né? Alto para quem? Portanto, que eu estudo, eu também demonstro todas as certificações, pós-graduação, MBA, eu sou especialista na área, eu sou certificada na área, eu tenho certificado internacional, então eu sempre demonstro isso também. Depende do que você quer escolher para sua empresa. Você pode escolher do básico e pegar alguém que de repente cobra muito mais barato, você pode pegar alguém que te entrega excelência. Eu tenho excelência, eu tenho case de sucesso, eu tenho avaliações dos meus clientes. Então depende do que você quer para sua empresa. Se você quer menos para continuar menos e de repente com desafios, escolha o outro. Mas eu também dou um gatilho. Se o que você fizer com o outro não der certo e você voltar para mim, eu te cobro o dobro, porque aí eu tenho o seu trabalho para fazer e corrigir o que a outra pessoa fez. Eu também falo isso, Certíssimo. né? Isso já aconteceu. Da pessoa testar, não, tá bom, vou testar lá. Ela acaba testando 2, 3 meses, vê que não tem entrega de resultado, e aí ela vem para mim. Às vezes a pessoa fala, ah, não, mas me cobra aquele valor. Eu falo, não, agora é o dobro, porque eu vou ter que corrigir o que aquela pessoa fez. Se ela fez uma descrição de cargo mal feita, eu vou ter que corrigir, porque tudo tem que ser de acordo com a legislação. Tá aí, doutora Thaís, com a área trabalhista. Então, não existe descrição de cargo aleatoriamente. A gente tem que ser embasado, porque isso gera processo trabalhista. Então, se a pessoa fez mal feito, eu vou ter que corrigir o dele, eu não vou corrigir o dele, eu vou fazer do zero. Então, eu sempre cobro o dobro. Isso é dar valor à sua entrega de resultado, ao seu estudo, à sua dedicação. Porque, às vezes, muita gente, enquanto está passeando no final de semana, a gente está se dedicando a estudar. Muitas pessoas, enquanto agora, nesse momento, pode estar assistindo uma novela, pode estar fazendo alguma outra coisa, a gente está aqui se dedicando a aprender. A gente se permitiu pegar o nosso tempo para ensinar e para vocês trazerem a devolutiva para que a gente possa compartilhar o que a gente sabe.
E mesmo a gente sabendo muita coisa, todas nós aqui formadas com competência e habilidade dentro da sua área, a gente sempre aprende. Porque a gente aprende uma com a outra aqui, a gente cresce. Assim como a Luzia fez a pergunta, a Pri falou: e aí, Pri, quer responder? Eu falei: não, essa bola é sua, que a pessoa tem competência para isso, a bola é dela. Então, a gente cresce e vai aprendendo cada vez mais. Então, eu sempre falo que todo empreendedor precisa aprender a sentar na cadeira de aluno. E quando a gente aprende a sentar na cadeira de aluno, a gente entrega melhor para o cliente. O menos se torna muito quando a gente faz com excelência. Então, dê valor ao seu trabalho. Eu conversei muito hoje com a Carla, tá? Então, eu trouxe essa devolutiva para ela hoje. Dê valor ao trabalho, que competência e habilidade você tem técnica, você tem experiência, você tem bagagem para isso. Precisa colocar valor, jus à sua precificação, que você tem resultado para entregar para as pessoas. E eu vou complementar a fala brilhante da Pri com uma frase que eu sempre digo para os meus mentorados, tá? Quem chora para pagar, suga até tua última gota de sangue. Cuidado, pode ser que não tenha perfil para ser seu cliente. Eu detesto o cliente chorando, cara. Começa a chorar muito, eu chego para ele e falo: desculpa, eu não tenho perfil para te atender. O problema sou eu, não é você. Eu falo, eu tenho Acabei de depoimento, aprender depois eu mais vou te uma. mandar. Essa foi ótima, Pri. Acabei de aprender essa. Eu não tenho perfil para te atender. Essa foi excelente. Vou até escrever. Não, essa foi ótima, é verdade. Tá chorando muito, eu não tenho perfil para te atender. Desculpa, procuro o próximo. Exatamente, eu atendo vencedor, eu atendo quem quer vencer. Tá chorando muito? Eu tenho um cliente que eu fiz o recrutamento para ele, o cara é jogador de futebol e vende iPhone. Aí eu falei com ele, você não quer vir trabalhar para mim, não? Eu falei: posso trabalhar para você, você é sua mentora, eu vou organizar a tua empresa e botar ordem na casa, vamos? Aí começa a chorar. Não, porque tá tão difícil, não sei o que. O cara vende iPhone, cara, vem chorar para mim. É sério isso? É verdade isso, Brasil? É, eu concordo. Pri, eu atendi também um jogador de futebol aqui em São Paulo. Como a nossa live é gravada, não vou mencionar, mas Não, eu menciona tive não, que amiga. processar ele. Processei ele para pagamento, que eu trabalhei para ele. Ele tem algumas empresas à parte, e eu fiz todo o processo de trabalho para ele. Ele só pagou metade, o resto ele não pagou. Eu entrei com processo para que ele pudesse me pagar. A desculpa foi que ele estava desempregado, então ele não poderia me pagar. Então, isso acontece também até com pessoas que a gente olha e fala, tem condições de pagar, por que não paga? Tem. Tem muitas pessoas que têm condição de pagar e não pagam. Às vezes você pega um empreendedor que é equipe, que está crescendo agora, ele te paga direitinho. Porque a pessoa está com a mentalidade do quê? Eu quero crescer, eu quero mais, eu quero performar mais, eu quero novos resultados na minha vida. A pessoa tem valores, ela tem um propósito de onde ela está hoje, para onde ela quer chegar. E você pega uma pessoa com equipe e ela quer crescer. O máximo que uma pessoa equipe vai falar para você, você parcela em 4 vezes para mim, você consegue parcelar um pouco mais para mim, e a pessoa paga direitinho. Como a gente pega pessoas que têm um ticket muito alto e ganha muito bem, mas a pessoa não Sim, paga. Ela atrasa, ou ela diz que não tem, ou ela inventa desculpas para isso. Então é importante a gente colocar valor naquilo que você estudou, para você chegar onde você chegou até hoje. Porque você sabe que você tem resultado e excelência para entregar. E coloque valor em você. Amor próprio não é é egoísmo. Em nada, em nenhum dos quesitos na nossa vida. Principalmente quando você entrega valor em tudo aquilo que você faz com excelência para entregar para o seu cliente. exatamente. Exatamente, é sobre isso. Eu tô com uma questão, Pri, eu tô com um cliente que ficou me devendo, eu botei na justiça, né? Aí o oficial de justiça chegou lá, Thaís, até a esposa do Glauber, que acabou que não entrou, né? Fez a ação para mim. Pri, eles estão dizendo que eles se mudaram. Eu falei: não se mudaram, não. Olha o endereço deles aqui no site. Aí eu lembrei que no processo da minha avó do inventário, o oficial de justiça notificou meu pai pelo WhatsApp. Aí eu, manda a notificação via WhatsApp, rapidinho. Veio o acordo, veio tudo. Ainda Perfeito. queria pagar sem juros. Aí eu falei com ela: sem condição, pode mandar seguir o processo. Alguma coisa tem que perder, amigo. 2 anos, tá de sacanagem. Exatamente. Concordo plenamente. A gente Você tem que ter levantou uma respaldo bola disso. agora muito importante, porque a maioria aqui, se não todos, são prestadores de serviço, né? 100% aqui Sim, é prestador de serviço. Vocês estão com o contrato em dia, né? Pergunta da advogada. perfeito. Sentei na cadeira do hot seat. Por quê? Bora. Você ainda tinha alguma coisa para cobrar.
E quem chega para mim querendo cobrar, não tem contrato, não tem conversa de WhatsApp, não tem nenhum papel de pão escrito. Eu não sei se eu já contei para alguém que está aqui. Eu tive um cliente uma vez que estavam devendo ele 600 mil e ele não tinha nem mais as conversas de WhatsApp, porque ele trocou de celular e não fez backup. E queria que eu cobrasse. Aí eu falei, eu vou entrar com o quê na justiça, querido? Assim, só para saber, né? Tem bola de cristal, você conhece uma cartomante, porque foi de boca. Então, assim, o que tinha era ele cobrando o cara no WhatsApp. Não fez o backup, e aí a culpa ainda é do advogado. Ah, que a advogada não consegue, diz que não dá para entrar na justiça. Então, assim, meus amores, contrato do GPT, do Google, aquele modelão que você copia e cola, dos males o menor, né? Quem está muito lascado, não tem como pagar, está vendendo almoço para comprar janta, usa uma porcaria daquela. Por mais que você não consiga recuperar tudo que te devem, alguma coisinha você vai, nem que seja igual a Pri falou, o valor seco lá de trás que você cobrou e o cara não pagou, né? Mas quem pode fazer um investimento mínimo e mínimo real, porque algumas pessoas aqui já conversaram comigo, sabe quanto eu cobro? Assim, a gente manda o contrato em Word, primeiro a gente faz uma reunião para entender o teu negócio, que não adianta só eu saber a tua área de operação, né? Eu ou qualquer advogado. Tem que saber o teu negócio personalizado. O que, é que você faz de diferente? Aquilo precisa ir para o contrato. Então, aí a gente monta o contrato e depois tem uma outra reunião para devolutiva, né? Que aí, se você quiser, precisar mudar alguma coisa, a gente muda ali, que quem sabe faz ao vivo, né? E aí a gente muda, ai, doutora, não gostei disso, ai, doutora. A gente explica o contrato para você ter ciência do que está ali e saber explicar para o cliente quando ele te questionar alguma coisa. E tem cliente que gosta de criar casa. Eu já tive cliente que olhou o contrato e falou assim: ai, doutora, 10 páginas é muita coisa, reduz para 5. Aí eu diminuí a letra o máximo que deu. Ele falou: não, doutora, ainda tem muita coisa. Eu falei: mas olha só, se eu cortar a cláusula, não, pode cortar, eu estou autorizando. Eu fiz ele botar por escrito. Aí falei: cara, o que, que vai dar menos prejuízo para esse cara? Arranquei um monte de cláusula. No final das contas, quem manda é o cliente. Mas, assim, tenham pelo menos um contrato mais ou menos, né, o mais enxuto possível, para não ter tanta dor de cabeça. Você trouxe essa questão aí do processo, aí na hora veio isso, Carlinha aí levantou a mão. Eu posso fazer um comentário aí nessa posição da Thaís? Eu tô sem imagem, pessoal, porque tá chovendo a peça aqui e eu tô com medo de cair, eu não quero perder a aula de vocês. Vocês são espetaculares. E Beleza. queria trazer um comentário, assim, às vezes o empresário, o empreendedor, né? O pessoal atua na área e acha que não tem que conhecer juridicamente os processos. E às vezes você não precisa ser advogado, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento, ou raciocínio lógico, né? Hoje eu tive uma situação que o cliente, para fechar o contrato, ele falou que era injurídico uma cláusula de fidelidade. Aí acaba comigo, né? Como assim, querido injurídico? Está dizendo o que eu estou, né? Estou aqui fazendo algo fora da lei? Como assim? E aí eu meto bronca, né? Eu vou lá procurar o código, aí dou logo uma carteirada de código do consumidor, da possibilidade, enfim. Aí fiz um debate com ele ali, nem fui para o meu jurídico questionar, para trazer uma resposta jurídica. Eu mesmo corri atrás, eu mesmo entendi, perguntei, questionei e trouxe para ele uma resposta ali. No final, não é injurídico ter a fidelidade dentro de um contrato. No final, o conselho dele não faz nenhum contrato com fidelidade, por cuidado, né? Não quero, qualquer hora que eu quiser, eu vou reincidir sem multa, sem nenhum prejuízo para o condomínio. Tudo certo. Mas isso tem que ser por ambas as partes, a gente tem que estar de acordo. Eu não posso fazer só porque você quer, e eu tenho princípios jurídicos aqui, então eu não posso simplesmente vou fazer só para te atender. E qual o respaldo, qual o cuidado que eu tenho com a minha receita, com a minha empresa, com o tempo de dedicação. Então, às vezes, assim, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento até para, na hora, no mesmo momento, questionar e a pessoa entender que tu não está falando com qualquer um. Calma aí, tu não vai dizer como eu tenho que lidar com a minha empresa, como eu tenho que fazer o meu processo. E não vem dizer que eu estou fora da lei, não, porque eu estou dentro da lei. Aqui eu posso abrir uma exceção para você, foi o que eu trouxe para ele, sabe? Eu posso abrir uma exceção e ambas as partes concordarem, mas não vem dizer que eu estou fora da lei aqui ou com uma injurisprudência. Não, não, não. Chama a doutora Thaís.
Mas o que eu quis trazer aqui é que é isso, é o mínimo de conhecimento que eu acho que o empresário precisa ter, e às vezes fica só nessa dependência, sabe? Eu não estou dizendo que não tenha que ter um advogado, não, tem que ter, sabe, Thaís? Mas até para conversar com o advogado precisa ter um mínimo de conhecimento e até para você ter resposta. Tu imagina se eu fosse lá, aí eu vou no advogado, pergunto, aí eu trago a devolutiva, aí vou lá, falo para o cara, olha a morosidade desse processo, né? No ato foi um debate com ele ali, eu estava, né, negociando e tal. Negociar cláusula, eu sei que já é o departamento jurídico, mas eu acho que falta um pouco isso, o empresário olhar para esse conhecimento mínimo jurídico, sabe, para não ser pego de surpresa aí nessas Ó, ainda situações. vou dar aqui, Luzia, um bônus, consultoria jurídica gratuita aí, ó, para quem está vendo ao vivo, porque falando de cláusula de fidelidade, você pode até imitar as grandes operadoras de telefone hoje em dia. Você pode fazer o seu contrato, uma segunda opção de contrato, né, com uma cláusula alternativa. Faz sem a fidelidade e aí você cobra bem mais caro. Por quê? A fidelidade é justamente para o empresário, né? Vocês são autônomos, vocês não sabem quanto vão ganhar, quando vai entrar, quando vai ter novo cliente, quando teu cliente vai sair. Então, a fidelidade é para isso, é para você ter um mínimo de previsibilidade financeira naquele período, né? Um período curto de tempo. Se o cara não quer essa cláusula, você pode ter uma segunda opção sem a cláusula e cobrar um valor a maior, porque se ele sair de hoje para amanhã, aquele valor a maior que você foi colocando ali ao longo dos meses em que ele estava como teu cliente, serve para você fazer um colchão financeiro, entre aspas. Então, fica a dica aí para quem quiser tirar a cláusula de fidelidade ou deixar como uma Perfeito. segunda opção. Já gostei disso, hein, Thaís? Vou até entrar no meu comercial negociando assim, querido. Eu até tiro, mas peraí, vou te cobrar, fazer igual a Priscila Cardoso agora, vou te cobrar o dobro. Só vou te... É nesse Muito nível bom. aí. Vai, Muito bom. Carlinha. Então, Thaís, eu vou colocar você na cadeira. Então, eu queria fazer duas perguntas, se for possível você me responder nesse momento. Primeira pergunta, sou profissional autônoma, né? Empreendedora e tal, e faço atendimentos particulares de fitoterapia. E nunca, nunca na minha vida profissional eu fiz um contrato. E acontece justamente isso de uma forma um pouco diferente que a Luzia falou. Então, a pessoa fecha o pacote, quando você fecha o pacote, o pagamento é direto daquelas 10 sessões. Mas tem pessoas que não fecham o pacote. Então, eu vou segunda e quarta, me paga a semana. Eu vou terça e quinta, me paga a semana. E aquela pessoa, na próxima semana, pode falar: olha, eu não vou fazer por A, por B, por C, e eu acabo não ganhando. Então, assim, eu queria me organizar, não para essas que eu estou atendendo agora, porque se eu mudar isso, vai gerar todo um desalinho, né? E até achar que eu não estou confiando mais. Mas enquanto profissional, enquanto empreendedora, enquanto autônoma, eu posso criar esse contratinho simples para pelo menos avisar com antecipação quando o pagamento não for em pacote, for um pagamento avulso? Eu consigo fazer isso? Pode, você não precisa ter um CNPJ para ter um contrato. Pessoa física pode contratar de pessoa física. Então, você, na área de vocês de saúde, estética, né? Eu atendo muito esteticista, biomédica, galera do Pilates, porque eu adoro fazer Pilates, gente, deixa quieto aqui. Mas eu tenho algumas conhecidas na tua área. Então, assim, pessoal que lida com saúde, eu sempre faço até um pacote jurídico, porque quando eu vendo o contrato, inclusive eu vendo junto um termo de ciência e compromisso, porque vocês têm essa peculiaridade. Vocês podem vender um pacote de um mês, vocês podem vender um serviço avulso de uma sessão para o cara que está com uma dor ali, vocês às vezes vendem, enfim, né? O de vocês é muito variado o atendimento. Então, o que eu aconselho? Faz o contrato, tá? Você pode sim fazer esse contrato como pessoa física, mas eu recomendo muito, além do contrato, você fazer o termo de ciência e compromisso, que vai te sair uma merreca a mais, literalmente uma merrequinha. E o termo de ciência e compromisso diz o quê? Vocês que lidam com atendimento. Se atrasar, quanto tempo você espera? Passou daquele atraso, você não espera mais e o cara não tem direito a reembolso. O cara cancelou em cima da hora, ele tem reembolso? Ele não tem? Ele pode reagendar?
para ele cancelar, ele tem que cancelar com até quanto tempo de antecedência? Senão você retém o valor que ele pagou e a sessão fica tida como feita, mesmo ele faltando. Então, o termo de ciência e compromisso, né, a gente chama de TCC, ele serve para ajustar, né, biomédico, esteticista, pilates, fisioterapeuta, é muito usado, deveria ser muito usado por vocês, porque a forma como vocês vão conduzir o atendimento, cancelamento, reagendamento, venda de pacote, sessão avulsa. Então, no teu caso, além do contrato em si, um termo de ciência e compromisso. Ele assina uma via que vai ficar com ele na cabeceira da cama dele, para ele não dizer que não sabia, e vai assinar uma via e deixar com você dizendo, levei uma cópia, estou ciente. É isso. Mesmo que seja online, Thaís? Mesmo sendo online, porque você tem horário. Você está atendendo um cara de 10 às 11, por exemplo, não sei, né? Geralmente dura de 40 minutos a 1 hora as sessões, né? A média de mercado. Então, você atende o cara de 10 às 11. Você marcou um lanchinho, 11h10, 11h20, você já tem outro paciente. Se ele atrasa, mesmo sendo online, ou você não vai lanchar, ou você vai atrasar o outro cliente, ou você agendou o teu médico, escola do teu filho, enfim, qualquer ato da tua vida civil, e você vai se atrapalhar toda por causa do atraso dele. Então, não importa muito se o atraso é no plano físico ou no mundo virtual. O serviço está sendo prestado dentro de um horário. Você disponibilizou um horário de atendimento para a pessoa. Até as assinaturas agora, inclusive, são eletrônicas. Mesmo quando o atendimento é físico, o mundo está digital, né? Então, cada vez mais as pessoas são adeptas do digital. Assinatura digital, tratamento digital, agendamento digital. Então, assim, tanto faz ser físico ou no online, tá? É igual. Bacana, muito obrigada. E futuramente vamos conversar, viu, senhorita? Estou organizando a minha vida profissional e nada mais justo, né, Pri? Vou deixar a Priscila Ferreira Exatamente. orgulhosa de mim agora, porque eu vou fazer um jabá comercial. Porque vocês falam assim, estou me organizando. Assim que entrar um dinheiro, gente, jurídico, bom, de qualidade, por incrível que pareça, é muito mais barato do que o que vocês imaginam, de verdade. Eu não tenho ideia. O que você falou foi nossa, perfeita. Por isso que eu preciso me reunir com você para poder entender e aprender, né? E olha, eu vou botar uma pimentinha aqui, tá? Uma coisa que eu observo muito. O tipo de cliente que você é o cliente que você atrai. Então, de Perfeito. repente, uma crença que não estou julgando, tá, Carla? Que fique claro. Não, De repente, uma perfeito. crença que você tem de, será que o serviço da doutora Thaís é caro? Antes de você saber se realmente é a mesma, entre aspas, percepção que o seu cliente acaba tendo sobre Cliente o seu tem. trabalho. Perfeito, Priscila. Então, a gente tem que ter essa Perfeito. atenção. Eu tenho um grupo hoje chamado Dicas de Vendas com quase 300 empreendedores lá no meu grupo. Eu sei que muita gente está ali só para ficar recebendo dica de graça. Mas esse grupo eu tenho para justamente gerar minha autoridade e, claro, fazer meus lançamentos quando eu quero fazer. Ok? Só que às vezes, quando eu dou umas catucadas no povo lá, né? Quem tá lá vê, né? Cara, se você fica querendo só coisa de graça, você acha que o teu cliente vai querer pagar e investir em você para comprar alguma coisa de você? Você tem o cliente, você atrai o tipo de cliente que você é. A gente tem que ter essa Sintonia, né? Sintonia, energia. energia, lei da semeadura, né? Para quem é cristão, como Sim, eu, sim, sabe, e por aí sim, vai. perfeito. Como eu quero Tá aí, atrair o melhor, vou conversar com a doutora Thaís. viu? É sobre isso. Dar as boas-vindas aí ao nosso querido amigo Ed Rosa. Gente, acabou virando uma reunião da Empresários S.A. Adorei. Falar com o Wallace vai ficar orgulhoso. Ó. A GVRI virou a extensão da Empresários S.A. Bem-vindo, Ed. Tudo bem? Por Oi, favor, meu amigo, pessoal, se boa noite. apresente. Tudo bom, meninas? Boa noite, Ed. Boa noite. A Carla também é da Empresários S.A.? E da Também. Barra, da nossa unidade, inclusive. Ah, que legal. Legal. Não, prazer te conhecer, tá, Carla? As outras meninas eu já conheço, né? A Satisfação é toda Thaís, minha. a Thaís eu conheço desde pequenininha. Não, Sabia disso, pequenininho ainda Priscila? sou, né? 1,60 de altura, gente, sem o salto, não se enganem. Ele me conhece desde que eu sou criancinha. Isso.
Muito É bom. que eu sou amigo do pai dela, aí eu conheço ela desde que ela era criancinha, de verdade. E agora vai ser professor do Calil de xadrez, né? Em breve. Segunda geração que ele está conhecendo aí da família. Ó. É isso aí, Arrasou. com Ed, certeza. você estava na imersão da Nani, né, Ed? Da Nani. Dani Ribeiro, você não estava na Dani imersão da Ribeiro, ele Dani? tava. Eu vi Tava, a foto. tava. Esse moço, por isso. Ah, Eu você estava tava na lá? imersão. Tava sim. Ah, então, eu que tava lá operando a gravação e Mas eu transmissão, conheci você. isso mesmo, tava lá. Aí é isso. E a Priscila também conheci, né, num evento, né, Priscila? Exatamente. Priscila é um furacão, né? Energia altíssima. É o mal de Priscila. E lá me filmou, você fez a filmagem com excelência. Muito Obrigado, isso obrigada, aí. viu? Seu trabalho é impecável e muito importante para muitas pessoas que sobem no palco e que É, precisam transmitir ao mundo o conhecimento que têm, transmitir a sabedoria às pessoas que não podem, de repente, estar no presencial. O seu trabalho é muito importante. E eu fiquei é. muito feliz de você estar lá e mais além, hein? Ed filmando lá nos bastidores, 170 botão na frente dele, mas ele fez os exercícios. Que eu olhava para ele, ele estava lá, eu posso, eu sou capaz, eu Isso, com mereço. certeza. Tem que Clicando nos aproveitar, botão, né? dando zoom e ele, eu posso, eu consigo, eu mereço. Tava firme lá. Arrasou. Com certeza, Muito bom, né? tô feliz de te ver novamente. Obrigado, obrigado. Mas é isso. O objetivo aqui desse grupo aqui, ô Pri, é o quê? Vamos lá, começa fazendo o seu pitch aí, amigo, porque entrou outra Pri aí. Temos 3 Pris na sala, então, por favor, faça o seu pitch que já já vou te explicar. Ah, então tá. Se Ah, pessoal, apresenta. eu, eu, eu trabalho com eventos. Eu tenho uma empresa que faz a transmissão e gravação de eventos com câmeras PTZ, né? Então, aquelas câmeras robotizadas que a gente opera ali remotamente. Então, a gente consegue fazer toda a gravação ou transmissão, ou os dois, né, de um evento. E aí é legal que às vezes a pessoa quer fazer um evento fechado, pago. A gente também faz o site do evento, onde somente quem pagar tem acesso àquele evento. Ou, se o evento ficar gravado, a pessoa só vai ter acesso à gravação se ela pagar. E a gente usa uma estrutura de Vimeo que dificulta bastante a pessoa burlar essa segurança. Então a pessoa não consegue compartilhar o login, não consegue compartilhar o vídeo para os casos de clientes que precisam desse tipo de serviço. Ou se a pessoa quiser fazer aberta no YouTube, a gente também faz os eventos abertos no YouTube, tá? Então, basicamente isso. Show. Deixa eu só pedir a Pri para se apresentar rapidamente, Ed, que aí eu já explico para vocês um pouquinho da dinâmica. Pri, pode falar? Tá mutada. Ela tá com o Qual? microfone aberto, Pri, ela só tá com a É, câmera fechada. você não tá com a câmera fechada, eu tô vendo aqui. Sou Oi, eu? Pri. Isso, por favor, se apresenta. Estamos numa Meu sala de Deus! Pris hoje. Bem-vinda. Eu não sabia que eu ia me apresentar. Perdão. Imagina. Me Peraí que eu fala um vou. pouquinho sobre você, se apresenta, fica à vontade. Então, eu entrei aqui através do convite do grupo lá da Beth. E, enfim, eu entrei agora, bem atrasada, mas eu falei, vou entrar porque Em paz. eu sou fotógrafa e designer. Na fotografia, eu trabalho mais com mulheres e tenho um projeto que está iniciando, que é para acolhimento de mulheres que estão passando por tratamento de câncer. E para essas mulheres eu quero fazer um projeto único na qual elas vão se reencontrar, né, durante o processo, porque é um processo longo, é um processo em que as mulheres perdem a identidade do olhar próprio, do interno, enfim. E é um convite para todas as mulheres. É um projeto que não tem custo para quem quiser fazer, porque a gente vai fazer ao ar livre, a não ser que a pessoa realmente queira muito fazer em estúdio. Aí a gente tem um custo.
Mas é um projeto de acolhimento, de escuta, de troca. E, bom, além disso, eu faço foto, né, de eventos e fotos corporativas, ensaios infantis, adultos e tal. Meu foco realmente são mulheres, são crianças também, porque eu amo. E no design eu trabalho com várias coisas de segmentação, seja, enfim, desde a construção de identidade visual até as construções, né, de rede social, marketing, enfim. A minha formação é de design gráfico, marketing e fotografia. E é isso, um prazer estar aqui. Desculpa, eu não sabia. Imagina! Volte ia- sempre, eu adorei, porque estamos em 3 Pris aqui, Pri Cardoso. Aí, ó, arrasamos, né? Uma Aí vez eu vou. ninguém aguenta, Hoje hein? lá o pessoal na Águia, não vai, tem Demetrios e Demetrios, na IGV Rio tem 3 Pris, uma é pouca, 2 é bom, mas 3 é demais, ó. Aí ninguém aguenta, hein, doutora Thaís? Pelo amor, 3 é demais. Não, Não, nunca e a Pri veio do grupo da Beth, que ela está falando, é o Mulheres em Alta Voz, é um grupo que a gente participa no WhatsApp de terapêutico para mulheres. É Que um trabalho barato. bacana que a Beth faz, assim, totalmente gratuito. Quem quiser ver depois o Eu quero. Instagram, vou deixar aqui o Instagram da Beth para vocês. E a Pri, a terceira Pri do 3 é demais, ela faz um trabalho muito lindo que eu vi no Instagram, ainda não tive a oportunidade de contratar, mas eu vi o Instagram dela, tem umas fotos, umas coisas assim de outro mundo. Deixa aí, Pri, o teu Instagram para o pessoal ver no chat. No chat, E isso. obrigado por ter vindo aceitado o nosso convite, né? Obrigada a vocês. Olha, desculpa que eu tô realmente em choque, porque eu achei que eu só ia escutar, então eu não tô preparada para nem. Imagina. Mas, na verdade, hoje eu até mandei uma mensagem lá no grupo, acho que a Thaís viu, né? E meu objetivo maior é que a gente tenha sempre esse contato com pessoas que estão aqui sorrindo e dispostas à troca, né? Eu acho que esse é o sentido da vida. Então, independentemente de ser ou não ser trabalho, pagando, enfim, estou sempre disposta para quem precisar e sempre que eu puder ajudar. Enfim, só mandar mensagem qualquer hora do dia, que se eu estiver acordada eu respondo. Tá bom? Tu é uma Nossa. linda. Ed, bendito é o fruto entre as mulheres, né, querido? Isso aí. Deixa eu explicar para eles então como é que tá funcionando a dinâmica aqui. Gente, hoje a gente está fazendo Hot Seat. O que é Hot Seat? Cada um traz o seu desafio, tá? Dentro do seu negócio, na área jurídica, do RH, terapia ou vendas, tá? A Luzia já compartilhou, a Carlinha também. E agora você, Ed, você, Pri, estão convidados a compartilhar um desafio que vocês estejam vivendo hoje dentro do negócio de vocês, para que vocês possam receber uma dica aí, uma ajuda nossa para já mudar aí esse panorama. E falando um pouquinho sobre a dinâmica das reuniões da EGV, né? A EGV é um movimento totalmente voluntário e gratuito. É uma iniciativa que foi criada pelos alunos do Flávio Augusto através da plataforma meusucesso.com. Nós temos encontros mensais, sempre na última segunda-feira do mês, às 20 horas, aqui na EGV Rio. Mas toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, temos a EGV Águias também no Zoom. Então, se vocês quiserem participar lá, também é bem bacana. A gente reúne lá empresários do Brasil, muitas vezes brasileiros que também moram no exterior, tá É bom? toda segunda? É toda segunda? A EGV Águias é toda segunda às 7h30 da manhã. Nós é que somos na última segunda-feira do mês, tá bom? Tá. E aí, Ed, quer compartilhar um desafio? Vai sentar na cadeira quente agora? Ai, ai, vamos lá. Acho que é Desafio. interessante. Você está sabendo, mas as meninas ainda não? Eu lancei uma mentoria, né? Eu sou muito envolvido no mundo do xadrez e por causa dessa questão que eu faço as transmissões, eu acabei me tornando assim um grande especialista de transmissão de eventos de xadrez aí pelo Brasil, né? Então é uma coisa bem nichada mesmo, né? Porque, enfim, então os eventos me contratam e me levam para fazer a transmissão aí pelo Brasil todo. Já fui, enfim, Manaus, Florianópolis, Natal, várias cidades aí pelo Brasil, especificamente para fazer a transmissão de eventos de xadrez. E eu já faço isso, eu comecei a fazer isso em 2017. Então já fazem aí 9 anos que eu faço isso. Acabou que eu acumulei um conhecimento que eu tomei a decisão, que era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, que era lançar uma mentoria especificamente nessa área. E aí, então, eu lancei essa mentoria
Já, eu vim, né, quando acabou a aula, as minhas aulas vão ser toda segunda-feira às 20 horas, né? Acabou a aula, vi aqui a mensagem da Pri Ferreira, eu falei, vou entrar, vou ver como é que é lá o grupo. E aí, qual é o meu desafio, né, dessa mentoria? Justamente na área comercial, né? A Pri sabe aí do meu desafio, né? Porque eu vendi as primeiras mentorias, mas praticamente eu não precisei fechar pedido. E a pessoa, quando eu lancei a mentoria, ela já queria, ou seja, já existia essa demanda meio que, né, reprimida. Quando eu lancei a mentoria, algumas pessoas compraram ela já imediatamente, né? Só que o dinheiro mesmo, né, segundo o Flávio Augusto, né, tá justamente nas pessoas que, né, nem sabem que realmente precisam da mentoria. Elas lá no fundo elas querem, mas precisa de alguém convencer elas e mostrar para elas a importância de que ela vai se beneficiar, né? E fechar isso. Então, o meu desafio é justamente isso, porque eu tenho um perfil que eu não consigo ficar insistindo na pessoa. Se a pessoa falar para mim que eu tô com pouco dinheiro, pronto, já desisto. Eu não fico insistindo. Entende? Então, isso para mim é um desafio muito grande, porque é engraçado que isso se reflete em outras áreas da vida, né? Por exemplo, a minha esposa, se você for lá em casa, a minha esposa, ela te oferecer uma coisa, ela vai te oferecer umas 5 vezes. Mas toma, que não sei o que, ela fica insistindo. Eu falo, amor, pelo amor de Deus, para de insistir, a pessoa não quer, né? Então, se eu te oferecer uma coisa na minha casa e você falar não, eu não vou te oferecer a segunda vez, não. E não é porque eu não quero te dar. É porque na minha cabeça, se ela falou não, é porque ela não quer. Então, beleza, eu não vou insistir. Só que isso no comercial não é bom, né? Porque fica muito dinheiro na mesa. Tem muita gente que, na verdade, ela, no fundo, ela quer, mas tem alguma objeção e ela acaba não fechando com você. Esse é o meu maior desafio hoje, Pri. É por isso que eu vou contratar a Pri, ela já me passou o orçamento, que ela vai contratar para mim um pessoal, para uns closers aí para mim, para fechar essas vendas para mim. Né, Pri? Vamos lá. Meu amigo, tenha em mente que a primeira objeção é como o verniz da madeira. Sabe o vernizinho que a gente pinta a mesa de madeira ou a madeira? Se você Sim. raspar ali um pouquinho, a madeira aparece. Então, uma pergunta que eu sugiro que você faça para todos aqui, né? Toda vez que o cliente disser para você, tá caro, ou vou pensar, ou nunca aceite a primeira objeção. Sempre pergunte, é apenas isso que está te impedindo de fechar comigo hoje? Ou tem mais alguma coisa? Certo. Quando você Aí se faz ela essa falar que é pergunta, a só pessoa. isso. Se ela, Ou tá se ela aberto o falar, microfone. se ela falar, é só financeiro mesmo. Tá. Por isso que quando a gente qualifica, você já tem que saber a urgência. Eu falei isso mais cedo aqui com a Luzia e com a Carlinha também. A urgência da pessoa, se ela quer fechar aquilo ali naquele momento ou dali a 6 meses. Se ela falar para você, não, eu quero saber para fechar daqui a um tempo. Olha, sabe o que acontece? Pode ser que hoje eu te cobre um preço que daqui a tanto tempo não seja mais esse valor. Então vamos fazer o seguinte, respeito ao seu tempo e ao meu, eu prefiro que você me procure quando você realmente tiver a intenção de fechar. Boa, Vai boa. tirar o curioso dali, ok? E uma coisa, um argumento que o pessoal até da Wiser Educação, que o Flávio ensina muito é você fazer micro compromissos com o cliente, ou micro perguntas. Exemplo, olha, se eu te passar o tempo de duração, né, o valor e o investimento, a gente fecha negócio? Você Entendi. deixa a pessoa meio que à vontade para dizer não. Uma outra, porque assim, Ed, são muitos argumentos, depende da negociação e do produto, sabe? Eu, por exemplo, meu público é B2B, eu faço negócio com empresas. Eu sei que as empresas, via de regra, na sua maioria, ao menos deveria ter um orçamento, um budget que ela pretende investir naquela solução. Então, eu sempre pergunto, quanto que você pretende investir para ter esse resultado? Certo. O segredo, gente, está nas perguntas. A gente tem que fazer a venda humanizada. Hoje está tudo. Hoje, pouco, sabe, Pri? Pri, e Thaís, e Carla, e Luzia, e Ed. Eu, há 6 anos atrás, quando eu comecei a ser mentora de vendas humanizadas, ninguém sabia o que que era isso. Muita gente me perguntava, mas o que que é isso? Hoje, tá, graças a Deus, que bom, eu não estou reclamando, não, longe de mim. Um monte de mentora que eu olho assim, que começou lá atrás ou depois de mim, eu sou mentora de vendas humanizadas. Mas é porque o Philip Kotler até deu uma entrevista para Exame ano retrasado, falando que a gente saiu da era do 4Ps, do marketing, para a era do 4Cs, que é o foco no cliente.
Qual é a melhor forma de conduzir um cliente numa negociação? Fazendo perguntas. Não é empurroterapia, não é o você tem que comprar de mim, não é a ansiedade, não é o falar um monte, né, no ouvido do cliente ali, deixar o cliente zonzo e depois no final ainda ouvir o raio do vou pensar. É você conduzir ele através de perguntas. E quanto maior o nível de consciência do cliente, de maturidade e de high ticket, mais profundas as perguntas têm que ser. Legal. Aproveitando que a Thaís está aqui, aí, se eu contratar aquelas pessoas que você indicar, Priscila, e ela não performar, né? Você sugere hoje em dia CLT, Thaís, ou PJ? Qual é a sua sugestão? Eu não sugiro nada para ninguém. O bom advogado não vai te sugerir nada. A gente vai ver qual é a tua demanda e aí a gente fala, olha, a lei diz que se você quiser isso, você tem que contratar como carteira assinada, né? Agora, se você tiver mais flexibilidade, se isso tiver bom para você, aí você pode contratar uma empresa, né, ou um microempresário para poder fazer esse tipo de trabalho. Alguns trabalhos, por mais que você seja flexível, você não pode contratar como pessoa jurídica, né? Eles precisam ser contratados de carteira assinada. Outros não, outros você já pode contratar como PJ, porém você tem que seguir a regra do contrato de PJ para PJ, né? Você não pode exigir subordinação, você não pode exigir ali uma série de itens que uma carteira assinada teria obrigação de cumprir. Então, dependendo do que você espera do serviço, do que você espera daquela pessoa que vai te agregar no teu trabalho, aí a gente indica se é melhor para você o trabalho como PJ ou como carteira assinada. Porque às vezes a gente fala assim, o PJ é a melhor opção. Aí o cara, você contrata como PJ, só que cobra o cara como se ele fosse teu funcionário. Ele Sim, entendi. vai guardando aquilo ali. Quando ele sai da tua empresa, ele entra com o processo trabalhista e te pede o reconhecimento de vínculo, né? Apesar de hoje em dia estar suspenso esse tipo de processo, o STF está para julgar, sabe Deus quando, né? Agora, em fevereiro de 2026, está suspenso, já está suspenso há um tempo, mas o que o STF vai falar não é novidade nenhuma, né? Ele vai, o que eu acredito, né? É ver o que está na lei. E o que está na lei? Ele era PJ, mas cumpria os pré-requisitos de um PJ. Ele emitia nota fiscal, você exigia nota fiscal para fazer os pagamentos, né? Ele tinha um valor fixo de salário por mês, ou você pagava por demanda. Então, assim, eu acho que o STF só vai reforçar a tese do que já existe. Então, a gente precisa ter um certo cuidado na hora de orientar com relação à contratação PJ e contratação carteira assinada. A PRI, do RH, tem também, com certeza, mais os cuidadinhos aí. Vai, Pri. Ô, Thaís, deixa eu perguntar Oi. uma coisa. Se você... desculpa, duvi tua mão aí, Priscila Cardoso. Desculpa, tá? Pode falar, Perdão. amiga, pode falar, que aí ela já Não, complementa. Deus me livre entrar na sua frente atropelar. Deus me livre. Ô, Ed, complementando, não tenha medo de um colaborador não performar. Porque se você contratar alguém que não tem a ver com a sua cultura organizacional, você vai ter o turnover na sua empresa mesmo. E quando a gente contrata baseado na identidade da empresa, que é desenhar cultura, código de conduta, manual do colaborador, onboard, não tem como ele não performar. Por isso, precisa desenhar a cultura da sua empresa, porque aí as pessoas vão entrar de acordo com a sua cultura, de acordo com o que você quer. E quando a gente desenha depois da cultura o fit cultural, aí você vai entender quem são as pessoas que precisam estar no seu time. Ah, eu só quero geração Z, eu só quero sênior nesse departamento, eu quero geração Y. Então, isso é desenhado com o dono da empresa. O processo de seleção ele vem por último. Primeiro desenha a cultura, depois fit cultural, depois desenha o recrutamento e seleção. E aí não tem o porquê a pessoa não performar. Porque quando a gente decide ter colaboradores no time, primeiro ponto, treinamento, segundo, capacitação, terceiro ponto, desenvolvimento. Então aí você não abre o offboard. Você não vai abrir a porta para o offboard, porque você treinou, desenvolveu e capacitou. Você não abre a porta para o offboard. Agora, quando as empresas não têm essa metodologia, porque existe um processo de RH, é uma metodologia. Eu não tenho como começar lá,
por um treinamento se eu não sei quem eu quero no meu time? Que aí você está investindo tempo e dinheiro. Essa pessoa vai embora, você vai começar o processo do zero. E aí, no desenho ou cultura, você vai cometer o mesmo erro. Vai contratar alguém que não tem a cultura desenhada, essa pessoa vai embora de novo. Então, a maioria das empresas, quando elas não desenham uma metodologia, o aumento do turnover e absenteísmo é muito grande. Porque eu não sei quem eu quero. Ah, eu quero alguém que vende, mas baseado em que alguém que vende? Ah, eu quero alguém que performa, mas baseado em quem alguém que performa? Então você precisa entender quem são as pessoas que você quer no seu time. Porque senão o turnover é certeiro. E aí fica com receio, o CEO fica com receio. E se não performar, o que que eu faço? Manda embora? Contrato CLT, contrato PJ? Não, primeiro precisa desenhar a cultura. Que aí os outros passos eles vão seguir numa metodologia que você vai ter assertividade. E não há teste de comportamento humano que vai fazer com que a pessoa fique no seu time ou não. Porque a gente também precisa entender que atrás de um currículo tem o ser humano e atrás dele tem a história de vida dele. Então, isso também é um grande peso. Por isso, a gente precisa entender quem são as pessoas que a gente quer no nosso time para entregar os melhores resultados a ele. Treinamento, desenvolvimento, capacitação, você não abre a porta para o offboard na empresa. Fez um bom processo, não abre a porta para o offboard. Aí você desenha plano de carreira, aí pode implementar plano de cargos e salários. Aí a gente desenha uma história na empresa, o degrau de sucesso de cada escada que a pessoa vai subindo. Muito bom. Show. Cabeça do Ed tá ali, ó, fervilhando. Fritou, fritou. Vai, Luzia. Falei que eu não queria falar antes de tu. Que é isso? Essa mulher é um espetáculo. Mas eu queria só complementar uma coisa assim. Esse plano, né, ô Priscila, que tu olha para o funcionário, é o mesmo que a gente comercial, se eu tiver errado, a Ferreira me fala aí, né? Que a gente olha, faz um plano de negócio para o cliente. Qual é o tipo de cliente que eu quero receber? Qual é o tipo de cliente que eu quero captar? Esse cliente faz sentido para minha cultura, para minha empresa? É esse cliente que eu quero levar com um ano de contrato que eu vou lidar com ele todo ano? Sabe? Então, o plano de negócio dentro do que a gente também tem de externo, de atendimento do cliente, faz todo sentido dentro desse cenário. Às vezes eu trato aqui o meu negócio, né, Ed, não sei se você sabe, com síndicos, condomínios e tal. Então, quando eu trago o síndico, que eu faço também uma certificação e eu vou construir um plano de negócio para ele atuar como síndico profissional, eu construo com ele qual é o território, qual é o tamanho do condomínio, quantas unidades vão ter, como é que eu vou fazer o deslocamento, eu vou trabalhar 2, 3 dias na semana, esse condomínio que eu vou atender é um condomínio que eu vou cobrar por unidade, por serviço, por demanda, por presença. Então, todo esse cenário que você constrói para montar a tua precificação também faz sentido quando você vai procurar um profissional. E um ponto que a Thaís trouxe ali sobre PJ ou CLT. Sabe uma coisa que o empresário erra muito? É aqui na empresa a gente tem esses dois cenários, né? E a gente deixa o candidato escolher, a gente permite isso. E aí a gente tem aqui um cenário que a gente esquece, é que PJ não tira férias. E aí, se ele não tira férias, ele tem que ter alguém para substituí-lo dentro do processo de prestação de serviço. E se eu estiver errada, Thaís, me corrige aí. Mas, no geral, eu sou um prestador de serviço, eu tenho que ter alguém para me substituir ali. Não é igual o CLT que vai tirar 30 dias, ganhar fundo de garantia, 13º, férias. Então, ele tem um cenário totalmente diferente. A gente, às vezes, faz o que a Thaís falou. Confunde muito, né? Eu tenho um profissional e exijo dele conduta de CLT quando eu tenho um contrato de prestação de serviço não CLT. E o terceiro e último ponto aqui, para não me estender muito, Ed, é que se você não tem um perfil comercial, terceiriza esse serviço. Sabe? E não tem nada, não tem problema nenhum em fazer essa terceirização. Eu tenho um perfil, você tem um perfil mais pragmático. Então, assim, eu não tenho paciência o cara falar que não tem dinheiro. Não, não tem dinheiro, tu precisa de alguém que tenha paciência, que vai negociar, que vai fazer o follow-up, que vai atuar com ele 2, 3 meses, que vai plantar hoje para colher lá na frente, que foi o meu desafio aqui que eu falei para as meninas. O meu desafio não é o processo de vendas, o meu desafio é o fechamento, porque o fechamento não depende só de mim, depende do cliente. Então, se você não tem esse perfil comercial, terceiriza, contrata um SDR que vai qualificar e trazer o cliente que você precisa dentro do que a Priscila falou ali sobre a cultura e sobre o que você quer como parceiro cliente ali, e contrata um bom vendedor, procura, sabe? Priscila conhece um trocentos ali, mas alguém que vai qualificar, trazer o cliente que tu precisa, alguém que vai fechar e trazer a receita que tu busca. Então, não sabe fazer, amigo? É igual assim, eu não sou advogada, o que eu faço? Contrato a Thaís. Estou com um time enorme de RH, não sei aqui, sabe? Eu sei fazer, mas não sei ensinar. Chamo Cardoso Brasil, sabe? Preciso. Não, Cardoso Brasil vai, né, vai trabalhar com RH, mas a Ferreira vai treinar o meu time de venda.
Então, a Cardoso traz, a Ferreira treina e eu cresço o meu negócio. Então, se a gente não sabe fazer, a gente precisa ter essa percepção, sabe? Do que eu preciso terceirizar que vai expandir o meu negócio? Ou então eu vou ficar aqui querendo fazer tudo, sendo advogado, sendo RH, sendo comercial, e aí não expando, sabe? Falei pra caramba, obrigado pela minha oportunidade, vota em mim em 2026. É isso. Só para te responder aí, Luzia, os 5 pontos, né, que a CLT, né, a nossa legislação trabalhista, um desses 5 que a nossa CLT traz é justamente a pessoalidade. Quando você contrata alguém de carteira assinada, tem que ser aquela pessoa para prestar o serviço. Se ela está doente, se ela está de férias, você não vai botar o vizinho, o amigo, alguém que é próximo dela que fez a faculdade com ela, você vai entubar aquilo ali. No máximo, você contrata alguém para ficar ali de provisório, né? Então, quando uma funcionária está de licença maternidade, você contrata alguém para ficar de provisório. Quando está tratando uma doença que vai encostar pelo INSS, por exemplo, por um bom tempo, você contrata alguém ali provisório. Tem que ter pessoalidade, tem que ser sempre a mesma pessoa. Quando você contrata uma PJ, né, faz um contrato B2B, como é o termo, não tem pessoalidade. Então, pouco importa se o cara do comercial que fechou com você vai te prestar o serviço ou é o sócio dele. Claro, tem que ser uma pessoa tecnicamente competente para o que você contratou. Então, se você contratou uma empresa de arquitetura e o sócio daquela empresa fechou com você, não necessariamente tem que ser ele que vai fazer a planta do teu negócio. Pode ser um sócio, pode ser um funcionário, pode ser alguém que ele mandou lá. Você nem sabe que o cara não é da equipe dele. Ele contratou um freelancer por 1/5 do valor que você está pagando e mandou o cara ir lá fazer a tua planta, mas você não sabe. Justamente porque não tem pessoalidade. E aí não tem essa questão de férias. A empresa é obrigada a te atender dentro do prazo, né, que foi contratado, ou se não tem prazo, é um contrato por prazo indeterminado, tem que estar ali full time, mas não tem pessoalidade. Pode ser qualquer preposto, qualquer empregado, qualquer funcionário que seja tecnicamente competente. É isso. Você sabe que eu tenho uma historinha para contar, compartilhar com vocês, né? Eu, como mentora, foi até ano passado que aconteceu isso. Um cliente veio numa de querer me tratar como se fosse subordinada dele, CLT. E aí eu tive que pegar e dar uma enquadrada. Eu falei, ô amado de Deus, vamos lá. Eu estou aqui prestando serviço para você. Logo, eu não sou sua colaboradora. Então, assim, vamos ajustar a comunicação, né, para evitar ruídos. E, pô, se liga como você trata. Você não tem que me tratar como você trata o teu colaborador. A história aqui é diferente. E uma coisa importante também, Luzia, 2, 3 meses. Tem uma pesquisa da ClickFunnels que diz que um lead, que é o potencial cliente, né? Você só descarta depois de 2 anos. Então, são 2 anos vocês regando o relacionamento ali com aquele potencial cliente. Ou Eu tenho depois que cliente morre. eu tenho cliente que às vezes demora 1 ano e meio para fechar comigo. Tem cliente que demora 9 meses. Eu tive cliente que fechou comigo depois de 2 anos. Eu tô com esse agora que eu tô fazendo, voltou depois de 5 anos. Entende? Então, Eu não assim, vou tudo. demorar isso tudo para fechar contigo, não, hein? Amém! Eu digo aqui que eu só desisto do cliente quando ele morre ou quando ele me diz não quero. Aí eu deixo ele em paz. Ou quando Fora ele te isso. Muitas bloqueia, vezes eu, né? eu canto isso pra ele, falo, ó, já que eu tô vendo que você tá com dificuldade em tomar uma decisão, em, né, agir, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou parar por aqui a negociação. Quando fizer sentido pra você, eu te apresento uma nova proposta. Das duas, uma. Muitas vezes o cliente vem atrás correndo, não é bem assim, não, eu quero fechar, eu quero fazer. Entende? Isso acontece. Passar pra Priya. Vai lá, Priya. Ele levantou a mão. O outro tava com a mão levantada. É a Pri que é só Pri, que está só com É Pri a no Pri que só nome. Priya. Mas eu acho que é a Levantou a mesma mão. Pri, não está conectada em dois lugares, não, É, pessoal? Não, é sim, que sim. acabou a bateria do celular, mas aí o papo tava bom vir pra cá. Pode falar, Pri. Eu até levantei a mão pra falar, pra já não perder, né? Porque já que uma Pri falou, outra Pri falou, eu falei, não vou ficar de fora. Mas uma das coisas que a gente tá falando muito, né, que é essa questão desse relacionamento e
para o Ed ter uma noção que por mais que o meu tratamento e o meu atendimento é muito humanizado, né? Eu, às vezes, tenho essa dificuldade de chegar e de fazer todo esse chamado, porque chega uma hora que você também está cansado, né? Então, assim, haja terapia. Mas dentro do marketing mesmo, a gente hoje, né, tá vendo que não é um movimento só do ser humano barra eu como pessoa, mas a gente está vendo que é um movimento da humanidade de, de extremos, né? A gente hoje, por exemplo, na fotografia, a gente está vivendo um extremo que é a inteligência artificial roubando muito, muito, muito espaço e as pessoas usando sem nenhum conhecimento e sem nem entender, por exemplo, o quanto de água do mundo você tira para fazer uma foto mal feita de ar. As pessoas não têm noção disso, do gasto que é no mundo para você fazer uma foto brincando. Então, a gente tem esse extremo, né, da coisa que virou totalmente artificial e tal, e que muita gente. Eu, inclusive, tive um problema de cliente meu pegar foto feita, né, em estúdio e tal, e usar a IA em cima e ainda postar com a minha marca d'água. E aí, obviamente, eu tive que levar isso a um patamar de. Primeiro que, né, é um trabalho artístico, então você não tem direito de fazer isso. Então você tem que ter aquele jogo de cintura com o cliente, e até certo ponto eu fui relevando, até o momento que eu falei, cara, você publicou uma foto que você tem 6 dedos. Eu queria estar brincando falando isso, mas é sério. Você está fazendo isso numa conta em que você se vende como uma profissional e que você não leva em consideração o meu trabalho. Não vou nem dizer o teu, porque se você, ok, quer fazer uma foto sua com 6 dedos, a gente tá aí, né? Já tive uma amiga com 6 dedos e tá tudo certo, mas é o meu trabalho, você não tem 6 dedos. Então, essa dificuldade da gente hoje ter que dialogar e com muita didática e com muito, né, amor ao próximo, para a gente não perder a cabeça e não perder a razão, e ainda assim mostrar o nosso conhecimento e ser respeitado, e entender que aquele cliente, enfim, tem as dores dele, né, enfim, as motivações dele para estar fazendo aquilo. E aí, voltando à parte do marketing, é isso, a gente tem o outro lado, né? Que são pessoas que estão vindo, que hoje tem cliente que quer fazer fotos sem maquiagem, o que eu acho uma coisa incrível, né? Que se joga para fazer as fotos do tratamento pós-câncer, que são fotos que eu não publico, a não ser que a cliente publique e me marque, eu não publico, e que é um trabalho lindo, é um trabalho 100% de mostrar o lado do ser humano, é um lado de você mostrar você quem é você numa fase de redescoberta, de um renascimento e tal. Então, assim, hoje, só para terminar e ligar o que eu estava falando com o Ed, quando você tem esse trabalho de você colocar nas mãos de um profissional que vai ali e tem mais sabedoria de fala, mais paciência mesmo, né? Porque eu acho que isso é fundamental, né? Que está ali engajado em vender o teu trabalho porque gosta daquele, né? Daquele teu trabalho, porque eu falo muito sobre isso, meus clientes, ou eu visto a camisa da empresa ou eu não sigo, porque eu não sinto estímulo, então eu tenho TDAH, se eu não tiver estímulo, não funciona, eu não entrego, então eu não crio, para quem trabalha com criação, isso é importante. Então, assim, ou eu compro aquilo e consumo aquilo e vivo aquilo, eu não consigo vender, ou eu não acredito em você, então eu não pego o seu, né, eu demito realmente o cliente. Mas eu acho que é muito importante hoje quando a gente tem alguém que profissionalmente é capacitado para fazer isso, já que a gente consegue reconhecer que a gente não é bom nisso. E é muito ótimo você ser bom e mexer 200 botões e continuar mexendo nos seus botões e ainda assim fazer a meditação e fazer enfim, se jogar naquele, né, naquele movimento. Eu tenho essa oportunidade quando eu faço gravação, eu faço filmagem e tal, deixo ali gravando e falo, eu vou viver essa experiência, né? A gente consegue se permitir, né, também estar ali como pessoa, né, e não só como profissional, e é ótimo. Mas quando a gente tem essa dificuldade, eu acho maravilhoso que a gente tenha assim essa oportunidade de estar ali e entregar nas mãos de alguém que vai fazer aquilo com tanta paixão quanto a gente faria, ou até muito melhor do que a gente, porque a gente não tem,
né? Essa capacidade aí de diálogo. E realmente, já tive cliente que, por mais que seja engraçado, me chamou para fazer um ensaio de uma gestação, não fez, e eu fiz da segunda gestação. Como que eu imaginaria que a pessoa, 2 anos depois, ia me chamar para falar, ó, então, não rolou daquela vez, mas agora eu quero fazer, sabe? Então é isso. 2 anos depois, o cliente que eu não fechei, ele volta e tá ali, fechou, entendeu? Então, assim, eu acho legal, assim, de pensar mais nisso, assim, de que é ótimo se a gente não tem ou não pode, mas a gente pode investir, cara, investe, né? É isso, acho ótimo, achei muito bom o que ela falou, de ter pessoas ali, de ter pessoas capacitadas, e eu acredito muito, assim, no poder de quando a gente fala de pessoas que são profissionais que trabalham para a gente como se estivessem trabalhando para si, né? E hoje é muito isso. Eu já trabalhei para muitas empresas e muitos clientes que me trataram mal como um PJ, achando que poderiam me tratar mal como se eu fosse um CLT. E eu falava, ô, querida, burnout eu já tive uma vez, mas eu ganhava R$ 12.000, então tava bom, né? Então, hoje não dá mais para poder lidar com isso, né? Então, assim, eu acho ótimo e parabéns aí, não só pelas PRIs, mas para todo mundo que eu ouvi, e, enfim. Tô adorando estar aqui, tá, gente? Porque eu odeio o grupo, já até pedi para entrar no grupo, a Thaís está sabendo. Então, Acabei de ter uma certeza que eu tenho TDAH quando ela falou que ela é movida a estímulo. Eu também sou assim. Isso também é uma coisa que eu também sou. Ô, Priscila, eu me lembrei daquele rapaz que entrou na reunião online, que falou, Priscila Cardoso, ele falou bem assim para a Ferreira: eu só contrato PJ, porque eu demito logo, ainda dá processo. Foi. A benção. A Falei Ferreira com ela, assim, passou eu falei, eu não mal votei na nele, sala. não. Não votei nele, não. Se quiser, tu vai. Eu falei, não tem fit cultural para ser membro da Empresários SA. Se eu Nada, não ouvisse tem. isso, eu tinha tido um treco na reunião do online. Ainda bem que eu Menina, a não estava. Priscila Ferreira, não, a Ferreira ficou louca, voltou para a sala principal comigo, falou: Meu Deus, como é que ele fala assim na frente de todo mundo, assim no meio da sala? Eu falei: Caramba, Falou. ainda Eu bem que lembrei eu logo de estava. você, Tatá. Não, e antes da reunião começar, que ele entrou um pouquinho antes, aí eu, com todo o jeitinho, toda a delicadeza do mundo, pô, você faz uma gentileza para mim, você poderia. Aí ele, depende. Aí eu, eita, ofendi alguém? Eu falei, é o tipo de pessoa que a são gente mais bota no 19h30. caderninho e deleta, né? Não tem Querido, vai se perfil, cara. tratar. Eu poderia discorrer aqui um monte de Taquapri Cardoso falando sobre intenção positiva, infância com traumática, mas não vamos baixar a frequência da reunião, não. Melhor Ô, não, melhor não. Priscila, É, antes, né, que eu sei que o horário está avançado, você tem que encerrar aí, mas 3 segundos de reflexão para a Pri, que está vindo pela primeira vez, né, com essa questão de inteligência artificial. Assim, é uma moda, todo mundo está fazendo, tá? Mas porque a novidade, acredite, a inteligência artificial vai continuar, vai evoluir, mas esse modão vai passar. Então, assim, não fica com medo de perder o teu emprego ou perder, assim, a quantidade de clientes que vocês tinham, né? Antigamente, não tão antigamente, que eu não tenho tantos anos de vida assim, mas eu peguei a fase, né, do manual para o computador. Inclusive, meu primeiro computador foi no finalzinho da primeira para a segunda infância, aquele dinossauro em cima da mesa. É de aí que não me deixa mentir, né? Aquele computador que a gente comprava branco e ficava creme, de tanto que você limpava, não adiantava. Mas, assim, Ah, meus as quarenta pessoas e um anos. tinham. As pessoas tinham medo de perder o emprego para o computador, achando que não iam sobreviver e que iam, meu Deus, o mundo acabando, é o apocalipse se cumprindo. E a gente hoje vê que não foi nada disso, né? As relações de emprego, a tecnologia foi se ajustando ao nosso mundo, assim como a gente se ajustou às máquinas, e aí as coisas só mudaram, né? Mas a gente Sim. continua com os nossos empregos, com as nossas profissões, pessoas dependem umas das outras, relações comerciais continuam sendo feitas por pessoas, necessariamente. E o que eu vejo na tua área hoje aconteceu com os computadores, aconteceu há bem menos tempo atrás. Meu ex-marido, ele é Orives, e quando a impressora 3D chegou no Brasil, todo mundo queria joia feita impressa na 3D. E aí ele ficou com isso, pô, será que eu estudo 3D? Será que eu continuo fazendo a joia à mão, artesanal?
E aí eu falei com ele, cara, estuda, porque conhecimento nunca é demais, né? Você não vai Sim. deixar de ter o cliente. A gente tem um amigo aqui, né, lá do Empresários SA, que é fotógrafo, até veio com essa questão uma vez. Falei, cara, se você quer tentar, até se você não aplicar, mas estuda fazer ensaio fotográfico por IA, né? Mas assim, se você vai aplicar ou não é outra história, mas o conhecimento, né, até da tecnologia não vai te ocupar espaço, ao contrário, vai te agregar. E aí o teu trabalho artístico, artesanal ali da foto convencional vai até aumentar o valor. Porque a pessoa hoje que faz uma joia artesanal, que o Orives vai lá, faz no fogo, na forja, é um cara que quer gastar um dinheiro a mais, é um cara que quer um negócio personalizado. Então, assim, talvez você pare de ganhar no atacado, mas o valor e o preço do teu produto vai começar a ir lá para cima. Então, assim, não tenha medo do novo, e assim, daqui a pouco, quando a moda passar e as pessoas perderem a graça na máquina, porque a máquina é algo sem graça, se a gente olhar friamente, né? Então, quando o modão passar, o teu trabalho vai ser mais valorizado, como é hoje em dia que a Priscila Ferreira falou, venda humanizada, joia personalizada feita sob medida. Então, assim, é uma Sim, moda e vai na passar. fotografia agora, as pessoas, né, os jovenzinhos de 20 anos, essa galera, tá investindo em máquina analógica. Aquelas Ele máquinas que a gente perguntou, pegou quando a gente tinha 18 anos, que foram as minhas primeiras, né, aquelas pequenininhas, digital e tal, essas máquinas voltaram e voltaram com tudo. Por quê? Porque eles não querem mais a entrega artificial. Eles já enjoaram. Então, Você vê é hoje em dia um isso, toca-disco é muito mais caro muito que valorizado. um amplificador de Bluetooth, né? Você Exatamente, pluga no seu celular via exatamente. Bluetooth. E a Quem gente imaginou pegou que um dia um o boom de toca-disco baixar ia custar essa música. fortuna? A gente pegou Ô, o boom de Thaís, baixar música para aquele stickzinho de MP3. e o A gente, inverso também, pessoal, é muito significativo, porque assim, ó, eu sou totalmente tecnológica, né, dentro do meu nicho, que é condomínios. Quando a gente pega a tecnologia e entrega para um síndico que é totalmente manual, ele ganha tempo, ganha velocidade, ele ganha processo, ele ganha conhecimento, ele expande o negócio dele, ele consegue fazer outras coisas, dá atenção ao atendimento ao condômino quando a tecnologia está funcionando num trabalho que ele fazia manual. Então, assim, para tudo tem que ter um equilíbrio. E eu achei bárbaro a colocação da Thaís, né? Eu preciso conhecer. O problema não é a tecnologia, o problema, assim, sim, não é a tecnologia que vai dominar o mundo, mas quem domina a tecnologia que vai dominar geral. Então, Ou quem tem mais facilidade de se adaptar também, né? Porque eu aperta um ia botão agregar exatamente. sou duas eu. coisas, ia eu agregar, falo né? isso, Ia que aperta o agregar. botão sou eu. Eu uso, exatamente, eu uso a tecnologia para me beneficiar, ele passa a ser um agregador e não algo que. Eu sou da época, gente, da datilografia, do telefone que botava a ficha redonda, o Ed é do meu tempo também. A Somos, Já meu ficha usei amor. muita redonda, moedinha Mentira, de um não era. centavo, Somos. amiga, Na para época do ligar. iPhone. e Mentira. tinha isso, e a gente tinha para ligar, a gente tinha que ir na rua, do outro lado da rua. E aí agora tá todo mundo aqui, ó, na tecnologia, no telefone, no computador. Se a gente não tivesse um celular aqui na mão, a gente não estaria nessa conexão tão fantástica. Então, assim, a gente não pode olhar para a tecnologia como um inimigo, ela é uma aliada. É igual a arma, tu pode se defender ou tu pode roubar e matar as pessoas. Exatamente. Para A minha tudo frase você é tem sempre assim: olha, tecnologia. eu aprendo, na verdade, eu aguardo e aprendo. É isso, E é isso. aí eu olho para Se aquilo e você falo, for deixa eu parar para ver. pensar, Pri, o teu trabalho mesmo, né? Se voltar bem mais no tempo, graças a Deus aí realmente não tem ninguém vivo dessa época, mas as fotos eram feitas como antigamente? Era pintura na tela. Né? E aí, Sim, quando a primeira máquina Tinta fotográfica óleo. surgiu, que estourava aquela lâmpada, meu Deus, é um demônio operando aquilo ali. Vai O tirar o Ed trabalho dos chorava, o artistas, Ed dos chorava nessa pintores. época, né? Cara, quanto custa hoje um quadro feito por um pintor minimamente bom? Não é nem um cara É isso. famoso. O cara que faz É, caricatura na praça tá te cobrando 100 prata uma caricaturazinha desse tamanho em folha para ofício. começar a Então, assim, brincadeira. os para trabalhos começar a manuais, eles não brincadeira. vão sumir. Eles vão ser valorizados e aí tu Exatamente. tá filtrando, é um filtro de graça para o teu trabalho, né? O lead já vem ultra qualificado e o teu preço vai lá em cima. Mas agora eu vou É, deixar a Pri Ferreira encerrar, senão a gente vai até Vamos, amanhã. pedir a Ricardo Nada disso é da minha para época, tirar hein? nossa Deixa foto, né, registrado. gente? Hoje Vamos foi lá. um espetáculo, hein, Priscila? Hoje foi hoje nível foi um rap. espetáculo de Priscilas. Desculpa aí. Gente, não é até essa hora toda a última Não, é nove e segunda-feira do mês, meia. Nove e tá? meia a gente encerra, passou, mas vamos embora, vamos em frente. Vamos lá, um sorrisão.
Show, maravilha. Gente, ó, quero Obrigada. agradecer vocês, tá? Cada um de vocês. Voltamos na última segunda-feira de março. Pri Cardoso, doutora Thaís Esteves, maravilhosas. Gratidão, minhas amigas queridas. Conto com vocês aí para a gente fazer a diferença através da EGV. Quero agradecer cada um que esteve aqui comigo. Luzia Martins, minha parceira lá de liderança na Empresários SA. Carlinha, temos que marcar nosso 1 a 1 finalmente. Ed, querido amigo. Pri, por favor, volte sempre. Vamos juntos com tudo e gratidão. Boa semana para vocês, tá bom, gente? Grande beijo. Gente, vamos com tudo, Brasil! Tchau, Beijo. meninas. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Foi um prazer.